Os discípulos desobedecem a Jesus. Olá, eu sou o Padre Humberto Vieira e esse é o Evangelho do Dia. Inscreva-se aqui no nosso canal. Estamos vivenciando a oitava da Páscoa. Hoje é quarta-feira, dia 7. E agora, irmãos e irmãs, vamos voltar o nosso olhar para essa palavra que edifica a vida de cada um de nós e que nos dá a certeza da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a passagem que nós vamos meditar aqui hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. O primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir a célebre passagem dos discípulos de Emaús. Jesus, que tinha pedido para que os seus discípulos permanecessem reunidos em Jerusalém. Porém, esses dois ali, não acreditando na ressurreição de Cristo e totalmente decepcionados, saem de Jerusalém. Ou seja, sair de Jerusalém naquele momento era abandonar tudo o que tinham vivido e voltar para aquela velha, antiga vida, ou seja, voltar a ser o homem velho antes de conhecer Jesus. E Jesus, então, percebendo que esses dois estavam se afastando
da proposta dele, começou a caminhar do lado deles. E eles, por estar ali tão voltados para essa realidade da dor, do sofrimento, e com certeza também Jesus estava com um corpo ressuscitado, com um corpo glorioso, dava uma certa diferença, não reconheceram Jesus que caminhava com eles. Então Jesus começou a perguntar por que eles estavam assim tão tristes e o que eles estavam conversando pelo caminho. Eles param e perguntam, mas você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? A Jesus Cristo, que era um grande profeta, eles pensavam que Jesus ia libertar o povo, mas isso não aconteceu. 3 dias já se passaram e Jesus nada de aparecer. Tomando por base essa decepção dos seus discípulos, Jesus começa então a explicar toda a Escritura, as passagens que falavam dele. E quando chegaram na casa, então os discípulos convidaram Jesus para entrar e ele entrou. À mesa, Jesus partiu, abençoou o pão, partiu e então seus olhos se abriram. E eles assim reconheceram que o Senhor verdadeiramente está vivo. Aquilo que as mulheres já tinham testemunhado e também que Pedro já tinha visto, agora eles estavam fazendo a própria experiência. Tanto é que eles saíram imediatamente de Emaús e voltaram para Jerusalém, onde Jesus pediu para que eles permanecessem. E ali chegaram com tanta alegria e contaram o que havia acontecido e como reconheceram Jesus. Bem, meus irmãos, lendo e conhecendo essa história dos discípulos de Emaús, com certeza muitos de nós identificamos com essa passagem. Quem não aí na vida, muitas das vezes, já assim sentiu desanimado, quis desistir da vida, mudar de rumo, deixar de seguir a igreja, de fazer assim, aprofundar cada vez mais no seguimento de Jesus. Com certeza muitos de nós já passaram por esta realidade, mas Jesus não desiste de nós. Jesus sempre caminha conosco. Somos nós que temos que ter o olho aberto para reconhecer esse Jesus glorificado com um corpo glorioso, assim a caminhar sempre do nosso lado, como os discípulos não reconheceram, também com certeza muitas das vezes também nós não reconhecemos Jesus que caminha conosco. Uma coisa interessante, o fato que vai fazer o desfecho desse evangelho, que também precisa ser o foco da vida de cada um de nós. Os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão. E também hoje, na vida da igreja, só vamos fazer a experiência desse Cristo vivo e verdadeiro ao partir do pão. E esse pão, ele se dá dentro de uma igreja na hora da celebração eucarística. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não façamos da missa como algo supérfluo, que eu vou a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se eu verdadeiramente sou discípulo de Jesus e quero que a minha vida se transforme, que eu tenha um renovo, que eu tenha uma alegria verdadeira, nós precisamos nos esforçar, encher de alegria para participar da celebração eucarística, para quando acontecer o partir do pão, também nós saibamos reconhecer a presença de Jesus nessa realidade. E é só Jesus que pode assim transformar e renovar toda a nossa decepção, tudo aquilo que é escuridão, treva na nossa vida, é Jesus que pode iluminar, é Jesus que pode clarear. Que nós possamos estudar e acreditar que Jesus se faz presente na Eucaristia para ser alimento e também pastor de todos nós. E na certeza de que Jesus quer caminhar conosco, vamos rezar com muita fé pedindo esse dom a Ele, para todos nós, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que rezou conosco nesse momento, que está vivenciando com muita alegria essa oitava de Páscoa, desejo então que a bênção de Deus chegue até você e sua família.
Então nos preparemos para receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.